Palavra da Verdade. Devocional de 8 de abril. O mordomo fiel e prudente, parte 2. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Lucas 12:42. Já vimos na devocional anterior que a primeira virtude que constitui o caráter do mordomo fiel é que ele vive na expectativa da vinda do seu Senhor, fato enfatizado por Jesus em toda a passagem a que pertence o texto da nossa meditação. Daí o alerta no verso 35: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Vimos que isto significa que, embora vivendo no mundo, nossos olhos devem estar voltados para a eternidade, razão pela qual precisamos estar em constante estado de prontidão e vigilância. Como observou Jesus, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar, no verso 38. Mas existem outras atitudes esperadas do mordomo fiel e prudente. Considerando o contexto sociocultural da relação de mordomia, podemos destacar mais 3 delas. Em primeiro lugar, o mordomo fiel e prudente é aquele que zela pelo que lhe foi confiado. Isto significa que tudo o que o Senhor nos deu deve ser tratado de modo a ser preservado de danos. Lembrando que isto inclui, por exemplo, a família, independente do seu papel, seja como marido, mulher, pai, mãe ou filho, esse papel deve ser exercido no interesse de preservar o seu lar e os seus entes queridos. No seu trabalho, você deve zelar para que aquilo que foi confiado às suas mãos não se extravie. Antes de pertencer ao seu patrão ou ao governo, se você for funcionário público, pertence a Deus e você deve zelar. Devemos zelar pelos nossos bens. Muitas pessoas alegam desprendimento para justificar seu desleixo com seus pertences. As coisas materiais não importam, dizem, racionalizando o desperdício. Mas tais pessoas são, na verdade, maus mordomos. Assim, esse princípio combate o desleixo e o descaso para com aquilo que Deus nos deu. Os pregadores da palavra também devem zelar pela sã doutrina que receberam para instruir a Igreja de Cristo, guardando o bom depósito da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quanto a estes, a Escritura ressalta: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, em 1 Coríntios 4:2, e assim por diante. Em segundo lugar, o mordomo fiel e prudente é aquele que aperfeiçoa o que lhe foi confiado. Isto significa trabalhar para que tudo o que nos foi dado tenha seu valor e utilidade potencializados. Lembremos-nos de outra parábola neste mesmo evangelho em que Jesus utilizou a mesma figura do mordomo, a parábola das 10 minas, em Lucas 17, de 11 a 27. Um homem nobre partiu para uma terra distante para tomar posse de um reino e confiou 10 minas a 10 de seus servos. Mina aqui é uma moeda grega, equivalente a 100 dracmas e correspondente a 90 diárias de um trabalhador. Era esperado dos servos que negociassem as minas e obtivessem lucros. O servo que, ao contrário dos demais, nada ganhou, mas embrulhou a mina num lenço, foi reprovado pelo seu senhor, que o chamou de servo mau e lhe tirou a mina, passando-a ao que ganhara 10. A lição aqui é exatamente esta: tudo o que Deus nos deu não deve ser apenas preservado, mas aperfeiçoado e usado em prol do avanço do seu reino e para o louvor da sua glória. Note bem, aperfeiçoado, não desperdiçado. Você aperfeiçoou o que Deus lhe confiou? Aquilo que está em suas mãos está melhor do que estaria se fosse de outra pessoa? Para citar 1 ou 2 exemplos, você gasta seu tempo com coisas supérfluas ou o investe naquilo que mais edifica? Isto também se aplica a pessoas. Seu cônjuge se tornou uma pessoa melhor depois que casou com você? Seja qual for a resposta, que influência sua entrada na vida dele ou dela teve sobre isto? E quanto aos seus filhos, irmãos consanguíneos e irmãos na fé, sua influência os edifica ou os desmotiva da virtude? Em terceiro lugar, o mordomo fiel e prudente é aquele que compartilha o que lhe foi confiado. Alimentar seus conservos era parte do trabalho do mordomo. O mordomo fiel e prudente será como José, que administrou as riquezas do Egito para suprir seus irmãos em tempos de fome, ainda que eles o tenham traído e vendido como escravo, e supriu também as outras nações.
Este princípio vai de encontro a todo o egoísmo e avareza. Costumamos tratar aquilo que Deus nos deu como se fosse apenas para o nosso benefício, mas isto é um engano do nosso coração egoísta. A palavra de Deus, por exemplo, nos exorta a trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E para quê? Para o nosso conforto? Isto não é proibido, mas também não é o alvo maior. Antes, a Escritura diz que é para que tenhamos com que acudir ao necessitado, em Efésios 4:28. Mas podemos aplicar o princípio tanto ao sustento físico quanto ao espiritual. Aquele, por exemplo, que conhece o Evangelho e tem se aperfeiçoado na sã doutrina, deve compartilhar o que aprendeu com os amigos, falando-lhes do Evangelho, bem como com os novos convertidos. São muitas as coisas que podemos compartilhar com os outros. Nosso tempo, nosso trabalho, nosso conhecimento, nossos bens. Compartilhar as necessidades dos santos, exorta-nos Paulo da parte do Senhor, e exemplifica: praticai a hospitalidade, em Romanos 12:13. Que tipo de mordomo você tem sido? Nós costumamos pedir muitas coisas a Deus, não é mesmo? Saúde, bens materiais, um novo emprego, um amor para chamar de seu, ou mesmo uma vida longa. Mas, ao pedir estas coisas a Deus, considere seriamente a advertência final do Senhor, no verso 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.